Cuidar de uma criança com diabetes tipo 1 é um desafio. Agora imagina quando essa criança é um bebê de colo que ainda mama no peito. Então muitas mães que recebem esse diagnóstico com o bebê são orientadas a desmamar o seu bebê porque o leite materno aumentaria muito a glicemia. Já não basta a dor do diagnóstico, você ainda ter que desmamar o seu bebê assim. Isso é muito doloroso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, primeiro é preciso dizer que amamentar uma criança com diabetes tipo 1 não é de forma alguma contraindicado. Mas existem muitas dúvidas sobre o assunto. Vamos lá, algumas delas. Como que eu vou contabilizar o carboidrato do leite materno? Como que eu vou quantificar o volume de cada mamada? Antes de continuar com o assunto, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, se você achar esse assunto interessante, compartilhar o link dele com outras pessoas que precisam aprender mais sobre diabetes tipo 1. Seja nos seus grupos de WhatsApp, seja nos seus grupos de Telegram, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, é preciso dizer que na literatura não existem muitos dados reais sobre o aleitamento materno em crianças ou bebês com diabetes tipo 1. Então, o que a gente vai fazer aqui é fazer um compilado de sintetizar várias experiências pessoais, tá? E o estudo que eu fiz de alguns estudos científicos sobre amamentação em crianças com diabetes tipo 1. Primeira coisa, a amamentação exclusiva do bebê até os 6 meses é indicação feita pelo Ministério da Saúde e está lá no Guia de Alimentação para Crianças Menores de 2 anos. Okay? No guia alimentar, que a gente chama, né? E isso é importante, todo mundo sabe o quão importante é fazer essa alimentação exclusiva. O problema é que as mães das crianças com diabetes tipo 1, elas costumam ser estimuladas a tirar o bebê do peito, seja colocando esse leite na mamadeira, seja dando outro leite, seja introduzindo uma alimentação sólida. Agora, estimular esse desmame de repente, abrupto, porque é muito difícil fazer a contagem de carboidrato, isso não justifica. Fácil? Não é? Claro que não. Mas a gente vai tentar aqui nesse vídeo desmistificar um pouco desse assunto, tentando trazer algumas orientações que possam ser relevantes. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender qual é a composição do leite materno. O leite materno é um alimento, todo mundo sabe, é um alimento rico, é o alimento mais completo para o seu bebê e ele se modifica para atender cada fase do desenvolvimento dessa criança. Então ele vai possuir gorduras, proteínas, vitaminas, água, carboidrato, no caso lactose, além de inúmeras imunoglobulinas, ou seja, anticorpos que vão proteger essa criança contra infecção, contra diarreia e etc. A composição do leite materno, ela não é uniforme, ou seja, muitos dos seus constituintes mudam durante o período, durante as fases da lactação e elas vão ser diferentes de mãe para mãe. Okay? Mas às vezes ela é um pouco mais alta na água, um pouco mais rica em gordura, um pouco mais rica em proteína. Essa natureza orgânica, maravilhosa, individual do leite materno pode preocupar muito na hora de fazer a contagem de carboidrato. Será que vai variar muito a quantidade de carboidrato? Bom, é importante notar, é importante saber o seguinte, que alguns macro e micronutrientes, eles podem variar, mas tem alguns componentes que eles mudam muito pouco. Por exemplo, a lactose, que é o carboidrato, e o sódio. Ou seja, a gente considera que o conteúdo de carboidrato do leite materno seja em torno de 7 gramas a cada 100 ml de leite materno. E mesmo sabendo dessa informação, mas com a dificuldade de medir a ingesta, quanto que foi ingerido exatamente de leite materno, muitas mães acabam por serem pressionadas a tirar a criança do peito por conta da dificuldade de fazer esse cálculo com precisão. Apesar de você tirar o leite, colocar na mamadeira, você ainda consiga manter, né? Você consegue manter os benefícios do leite materno, mas a gente tem que levar em conta que o leite materno, ele é bom biologicamente, né? Mas ele é uma fonte que fortalece o vínculo afetivo entre criança e mãe e é muito prazeroso para os dois. Fora que, imagina a trabalheira que dá de você fazer a ordenha, colocar na mamadeira, medir,
para dar à criança. Isso num período que você está cansado pelos cuidados de um bebê, você não dorme direito e você está com aquele super impacto do diagnóstico. Então você vai tirar uma fonte de prazer para os dois e vai aumentar a quantidade de trabalho para todo mundo. Mas então, como é que eu vou fazer com esse leite materno? Como é que eu vou saber quanto que o bebê consumiu se eu não vou colocar na mamadeira? Bom, no caso de bebês que são alimentados então com esse leite materno, a gente vai usar esse número de 7 gramas de carboidrato a cada 100 ml de leite. E como é que você vai contar a quantidade? Então, algumas opções. Primeiro, opção 1, você pode pesar o seu bebê antes e depois da mamada e aí considerar esse valor, essa diferença como se fosse em ml, tá? Para saber a quantidade de que ele mamou. E a segunda opção seria fazer uma proporção em cima da capacidade gástrica do bebê. Um bebê, ele vai ingerir 3 ml de leite para cada quilo que ele tenha. E aí você vai fazer uma proporção. A terceira opção seria, enquanto você amamenta com o peito, você aproveitar a saída de outro, tirando com uma bombinha elétrica e mensurar isso no leite. Então, e aí você faria o cálculo. Essas seriam 3 possíveis opções para você mensurar o volume de leite ingerido e a partir do volume de leite fazer uma regra de 3. A cada 100 ml eu tenho 7 gramas de carboidrato e aí você usa o leite que você extraiu para fazer o cálculo e saber quanto de carboidrato tem ali. É bom saber o seguinte, que às vezes existe diferença de um peito para outro, de um seio para outro. O volume da manhã pode ser maior do que em outros horários do dia, então é interessante você sempre anotar, avaliar as glicemias antes e 2 horas depois da mamada. E converse com seu médico ou nutricionista, porque talvez seja melhor aplicar a insulina só depois da mamada, para que você tenha certeza de que o bebê mamou direitinho. E aí você mede a glicemia antes e mede a glicemia depois. Agora, sempre vai ser preciso contar o carboidrato? Sempre, sempre, sempre? Tem situações quando a criança é amamentada exclusivamente no peito, e a quantidade e o volume, né, o número de vezes e o volume que ela ingere, a quantidade de leite que ela vai ingerir, na hora que a gente contabiliza isso para carboidrato, a quantidade de carboidrato é pequena. E o volume de insulina necessário, a dose de insulina necessária para cobrir aquele carboidrato seria tão pequena que as canetas e as seringas disponíveis no mercado não conseguem fazer. E aí, talvez fosse interessante nessa situação ser coberta pela basal. Então, vale a pena conversar com o seu médico, tá? Então, é muito importante nesse momento fazer as anotações, manter um contato direto com o endócrino pediatra e também com o nutricionista. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que eu deixei várias playlists de vários assuntos para que você possa estudar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp e grupos do Telegram. Um grande abraço e até o próximo vídeo.